Olá pessoal, bom dia, boa tarde, talvez boa noite. Estamos retornando do recesso aqui para as nossas atividades presenciais em Porto Alegre e estamos agora na metade de janeiro e vamos dar continuidade àquelas nossas aulas de direito bancário que nós iniciamos no final de 2022. Eu montei aqui uma apresentação, deixa eu colocar aqui para vocês na tela. Aqui está. Aula 2 de contratos bancários. Hoje nós vamos falar então da cobrança de juros sobre juros, certo? É uma questão que envolve várias nuances, a gente não vai conseguir ver tudo, mas a gente vai ver um apanhado geral e já vai ser possível estabelecer aí uma tese que pode vir a solucionar alguns casos nos escritórios de vocês, ou se você tem um contrato de empréstimo, de financiamento, pode ser que você tenha aqui uma chance de redução se o seu contrato estiver, então, sendo cobrado juros sobre juros, tá bem? O que é juros sobre juros? Primeira coisa que a gente precisa entender é a situação na qual são cobrados juros e ocorre a incidência de novos juros sobre esse valor, tá? Coloquei aqui um exemplo. Tu tem uma dívida de R$1.000 e um juros de 10% ao mês. No primeiro mês, tu vai pagar R$1.100. A questão é que, no segundo mês, a dívida vai ser calculada não sobre os R$1.000, e sim sobre os 1.100. E aí, o teu juro, então, passa a somar 1.210. 10% de 1.100, 110. No terceiro mês, novamente. E aí vai fazendo aquele efeito bola de neve. A dívida começa a sair do controle da pessoa, porque ela tinha uma dívida de R$1.000 e 3 meses ela pensa, eu tenho que pagar agora 1.300. Não, agora eu já tenho que pagar 1.331 e no próximo mês vai mais longe e assim por diante. E daqui a pouco aquilo se tornou inalcançável pela pessoa, ficou com uma dívida gigantesca em função dos juros estarem incidindo sobre valores que já são juros, certo? Isso é conhecido então também por juros capitalizados ou por anatocismo. A gente quer saber se isso pode, se isso não pode, em que casos que isso pode, em que casos que não pode, tá certo? Então é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho aqui nesta aula de hoje. Vamos para o próximo aqui. O que a gente tem sobre isso? A gente tem regulação, a gente tem norma bem antiga. O Decreto-Lei 22.626 de 33, ou seja, há 90 anos atrás, conhecido como Lei de Usura, tinha o objetivo de coibir a cobrança de juros excessivos, certo? Se vocês lembrarem um pouco de história, vocês vão lembrar que em 1929 teve aquela crise mundial, aquela quebra da Bolsa de Nova York, muito desemprego, etc. E o período posterior, o período de reestruturação, a gente não vai aqui entrar em detalhes, mas haviam situações então que passaram a ser cobrados taxas de juros abusivas e veio então também isso para o Brasil e aí se promulgou esse decreto-lei com o objetivo de alguma forma conter esses excessos. Tá? Isso não é o que importa para nós, essa questão histórica, vamos deixar isso de lado e vamos falar sobre as principais disposições que a gente tem nesse decreto-lei que está em vigor até hoje. Vocês podem buscar aí no Google, encontrar o site do Planalto e vocês vão ver que está em vigor até hoje. A questão que a gente vai ver ao final é que a gente tem algumas súmulas do STF interpretando disposições deste decreto que vão reduzir o alcance de alguns dispositivos. O principal aqui, o artigo 1º, é vedado e será punido nos termos desta lei, estipularem quaisquer contratos taxas de juros superiores ao dobro da taxa legal. Tá? Ou seja, a gente tem no nosso Código Civil a chamada taxa legal, que é de juros moratórios, certo? E é de 1% ao mês. Pela essa disposição, seria vedado cobrar o dobro desta taxa. Ou seja, se algum contrato tivesse juros compensatórios que fossem o dobro da taxa dos juros moratórios, esse contrato seria ilegal. A gente sabe que isso não é mais o caso, porque a gente já falou na nossa primeira aula que a gente tem outro entendimento atual. O outro entendimento, se vocês lembram, é o dobro da média de mercado. Tá? Mas vamos seguir aqui. Temos uma outra disposição, que é a do artigo 4º, que diz que é proibido contar juros dos juros. Essa proibição não compreende a acumulação de juros vencidos aos saldos líquidos em conta corrente de ano a ano. Então essas são as duas disposições importantes. A primeira que fala que é vedado cobrar o dobro da taxa legal e a segunda que fala que é vedado cobrar juros dos juros.
Qual é o entendimento do STF sobre este assunto? Súmulas 596 e 121. A primeira diz: as disposições do Decreto-Lei 22.626 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas que integram o sistema financeiro nacional. Instituições públicas ou privadas que integram o sistema financeiro nacional é basicamente todos os bancos, todas as instituições que operam crédito, certo? Então todo mundo, público ou privado, ou seja, pode ser o Banco do Brasil, Caixa Econômica, pode ser o Bradesco, Itaú, pode ser qualquer operadora de crédito que tem apenas banco digital, etc, etc. Todas essas, diz a súmula 596, que não se aplicam às disposições do Decreto-Lei. Entretanto, a súmula 121 diz que é vedada a capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada. Aparentemente, a gente tem duas súmulas aqui de alguma forma contraditórias. Como que a gente interpreta corretamente? A gente interpreta, voltando um pouquinho, vendo lá no site do STF qual é a referência legislativa de cada uma dessas súmulas. Se vocês pegarem no próprio site do STF e derem uma olhada na referência legislativa, vocês vão ver que a súmula que diz que as disposições não se aplicam refere-se ao artigo 1º, enquanto a que diz que é vedada a capitalização refere-se ao artigo 4º. Ou seja, artigo 1º proibia estipulação de taxa em dobro. Esta foi praticamente revogada pela súmula 596. Agora, artigo 4º continua em vigor. É vedada a capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada, de acordo com o artigo 4º. Essa é a interpretação mais adequada, então, para a vigência atual do decreto-lei. Conclusão: é permitida a cobrança de juros acima da taxa legal, conforme a súmula 596. Ou seja, pode cobrar juros de 5%? Pode cobrar juros de 10%? Pode cobrar juros de 15%, que acontece muitas vezes no cartão de crédito. 15% ao mês, somando juros sobre juros. É uma bola de neve. E isso pode, porque a súmula 96 deixa cobrar acima da taxa legal, acima do dobro da taxa legal. A gente viu na primeira aula qual é o limite? A média de mercado. Então, financiamento imobiliário, os juros são mais baixos. Por quê? Porque o imóvel fica dado em garantia, alienação fiduciária do imóvel, certo? Depois a gente vai falar mais sobre financiamento imobiliário. Mas, neste caso, se a média de mercado for 3%, posso cobrar até 6%. Se for 4%, posso cobrar até 8%. A questão da taxa legal deixou de ser parâmetro. Entretanto, segue sendo vedada a cobrança de juros sobre juros, salvo quando houver uma norma posterior que venha a permitir. Eu tenho aqui uma norma de 33, há 90 anos atrás, que está em vigor, mas eu tenho leis mais novas que eventualmente permitem, em determinados contratos, que seja cobrado juros sobre juros. E aí, se tu estiver advogando, tu vai ter que ver qual é o contrato, qual é o tema daquele contrato e se naquele caso eu posso cobrar juros sobre juros ou não. Eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês. Exemplo, primeiro, apelação civil, embargos à execução, contrato de financiamento de imóveis no sistema financeiro de habitação, sistema de financiamento de habitação, correção conforme o plano, etc., manutenção, capitalização de juros ilegal para contratos firmados antes da Lei 11.977 de 2009. Ou seja, contratos de financiamento de imóvel pelo sistema do SFH firmados antes desta lei é vedada a capitalização de juros. Ou seja, em 2009, até 2009, valia a disposição lá do decreto de 33. A partir de 2009, para os contratos de financiamento de imóvel, veio uma lei nova permitindo. Mas, como vocês devem saber, contratos de financiamento de imóvel às vezes têm 20 anos, 30 anos, 40 anos. Os que foram firmados antes de 2009, que muitos ainda estão sendo pagos, podem ser revisados, caso tenham cobrança de juros sobre juros. E isso vai gerar um impacto significativo no valor do contrato. Talvez a pessoa já até tenha quitado o contrato, se já está pagando há muito tempo e estava sendo cobrado juros sobre juros. Se for 40 anos de juros sobre juros, por exemplo, o valor é muito maior do que se for de juros simples. Então, financiamento de imóvel antes de 2009 é um dos casos que se aplica a súmula 121. Outro caso aqui,
cabível a correção conforme plano de equiparação, já que expressamente previsto no contrato. Se o contrato de financiamento imobiliário celebrado anteriormente... Não, é o mesmo caso, isso aqui é o resto da ementa. Se o contrato de financiamento imobiliário celebrado anteriormente à entrada da publicação da medida provisória inexistia permissivo legal à época para autorizar a capitalização de juros, ou seja, antes dessa medida não existia permissivo legal para autorizar a capitalização de juros, impondo, pois, a aplicação da súmula 121, que veda tal prática, ainda que expressamente convencionada. Ou seja, pode estar escrito lá no contrato que serão capitalizados juros, serão cobrados juros sobre juros. Mesmo assim, se foi antes da medida provisória, aplica-se a súmula 121. Portanto, vedada a capitalização, pode haver aqui a revisão do contrato. Pode-se obter uma decisão procedente para revisar esse contrato firmado antes destes marcos temporais. Tenho mais exemplos aqui para vocês. Consumidor, apelação civil, revisão contratual, empréstimo bancário consignado em folha, capitalização de juros, vedado conforme a súmula 121 do STF. Não se aplica extensivamente a todos os contratos o disposto na medida provisória, permanecendo vedada a capitalização de juros embutida na tabela Price, salvo as exceções legais. Essa é a inteligência da súmula 121 do STF, recurso provido. Ou seja, não é todos os contratos bancários que vai se aplicar a medida provisória que permite a capitalização dos juros. Alguns seguem sendo vedados e a tabela Price, que é uma tabela que embute a capitalização de juros, permanece vedada. Essa é a inteligência do artigo 121, no caso de empréstimo com consignação dos pagamentos. Então, é outra possibilidade de se verificar se isso aqui está sendo cobrado. Mais um, agravo de instrumento, execução de sentença, juros, capitalização, súmula 121 do STF. O percentual correspondente à TR, a taxa de referência, e a taxa de juros devem ser aplicados separadamente, a fim de evitar a capitalização do encargo moratório vedado pela súmula 121 do STF. Ou seja, eu tenho duas taxas aqui para corrigir o contrato, TR mais taxa de juros. Muitas vezes a gente não dá tanta bola porque a TR estava valendo zero, mas se a TR passa a ter um valor maior, eu não posso incidir juros e depois incidir a TR sobre este outro valor, porque isso é juros sobre juros. Percebam? Outra possibilidade aqui de revisão contratual e de redução do valor dos encargos, certo? Então, diversas previsões aqui muito importantes para se estudar e permitir, então, a revisão contratual, tá certo? Eu trouxe apenas alguns exemplos, tem outros, eu sugiro, então, que vocês façam uma busca pela súmula 121, procurem julgados que utilizam essa súmula e verifiquem qual é o contrato exato que está sendo tratado, se naquele contrato eu tenho lei que admite a cobrança de juros sobre juros, ou qual é a parcela específica, se é eventualmente a cobrança de uma taxa sobre outra. E aí sim você pode elaborar uma tese que vai te permitir buscar na justiça a revisão desse contrato, tá bem? Por enquanto é isso. Espero que vocês tenham aí gostado, que tenham compreendido, e depois a gente vai trabalhar mais essas questões, porque a gente tem mais entendimentos que vão derivar daqui, mas claro, para a gente não ficar com aulas muito longas, como a gente combinou, a gente vai fazer esse corte e depois a gente também vai retornar então para falar mais sobre essa questão dos juros sobre juros. Se gostaram, podem comentar, se ficaram com dúvidas, podem perguntar, e fico à disposição aqui para o que eu puder auxiliar vocês. Tá bem? Muito obrigado e até a próxima.